Para mim é uma honra estar aqui, um prazer sempre, essa igreja linda. E mais do que linda é a presença de Deus, né? Eu estava ali me deliciando em meio a esses louvores e a essa presença de Deus tão especial, tão gostosa. Eu não nasci em berço evangélico. Jesus entrou na minha vida aos 30 anos de idade, depois que eu já tinha feito muita coisa errada. E mesmo depois de Jesus, a gente ainda continua fazendo coisa errada. É uma pena. Era bom se a gente mudasse logo de uma vez, né? Um outro dia, com mais tempo, eu conto uma história de um irmão que eu conheci. Vou até contar rápido, ele queria ser policial, porque ele disse: pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu queria ser policial. E toda vez que eu pegasse alguém, eu ia botar a pessoa de joelhos e ia falar: você aceita Jesus? Quando eu aceitasse Jesus, eu dava um tiro na cabeça e falava: está feita a obra, Jesus é teu. Você já pensou se quando a gente entregasse a nossa vida a Jesus, também ele já levasse de vez? Mas nós precisamos ser tratados, trabalhados, porque nós vamos morar com ele eternamente. E aí por isso nós passamos por esses momentos tão difíceis, por essa vida tão complexa. Mas eu louvo a Deus pela tua vida nessa noite e agradeço ao bispo André, ao pastor André, aos irmãos dessa igreja pela oportunidade de estar aqui. Pensando contigo já nesse tema, tudo mudou, queria pensar com você no ano de 2020. Jamais existiu na história um ano como esse, com tantos episódios catastróficos em um único ano. A gente pode falar de doenças, a gente pode falar de guerras, a gente pode falar... Já existiram tempos difíceis, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, outras doenças muito terríveis, mas cada um desses eventos teve a sua época, teve o seu tempo. Jamais existiu na história um ano com tantos eventos eventos com essa magnitude como foi esse ano. Nós, lá em Piedade, nós terminamos o ano de 2019 falando muito sobre a chegada do ano de 2020, naquela expectativa para lá de alta. O 2020, a gente dizia lá que o 2020 é a visão perfeita. É a forma certa de enxergar as coisas. O 2020 é o ajuste. O 2020 é a perfeição das coisas, é o tempo acertado. Então a gente falava muito, nós entramos no ano de 2020 com uma expectativa muito grande, irmãos. Não vou dizer grande não, muito grande. A gente já planejava tanta coisa para esse ano e vínhamos numa caminhada, numa pegada, numa pisada forte, numa pegada de conquista. E de repente chega esse ano, na virada do ano, aconteceram algumas coisas, e talvez você esteja pensando em um único evento, mas eu quero te lembrar o que aconteceu nesse ano de 2020. Eu tenho a foto ali, no dia 2 de janeiro, quase nós tivemos uma terceira guerra mundial. Não sei se você vai lembrar, mas os Estados Unidos mataram o general iraniano, general do exército iraniano, e a notícia fluiu como uma bomba. O Irã, você deve saber que ele tem bombas nucleares. Os Estados Unidos também. Então, a expectativa naqueles dias, se você é alguém antenado, você vai lembrar que era uma expectativa de terceira guerra mundial. Foi um ano que começou já bombando. E aí, de repente, nós tivemos também a praga de gafanhotos. Eu tive a ajuda da minha filha para fazer essa apresentação, e depois você pode dar a nota para ela, mas dá a nota alta. Minha filha é uma princesa, uma menina linda, está esperando o Isaac, é a minha caçula, e ela me ajudou a fazer essa apresentação, mas nós tivemos uma praga de gafanhotos, e não foi uma praguinha de gafanhotos, eram milhões ou bilhões de gafanhotos, e contam que havia gafanhoto do tamanho de um pássaro. Gafanhoto, eu não sei se você sabe, mas ele não tem sistema digestivo. A palavra nova é digestório, né? Não sei se você sabe, mas ele não tem sistema digestório. Do jeito que ele come, ele vai consumindo, colocando fezes e vai embora comendo, e por isso que ele não para de comer nunca.
E a praga de gafanhotos não foi só na Argentina, houve também na África e na Ásia. O mundo estava sendo destruído pela praga de gafanhotos. Graças a Deus, para nós que sabemos e servimos a Jesus, sabemos que Ele estendeu as mãos sobre o nosso país e os gafanhotos não entraram aqui. Você sabia que Deus protege a nossa vida? Dizem que foi por conta da temperatura que estava mais baixa na época, foi um vento que soprou, mas seja temperatura, seja vento, seja o que for, foi o Senhor quem fez. E Ele guardou esse país. Nós tivemos também um dos maiores incêndios da história. Esse está entre os 4 maiores incêndios da história do mundo. Praticamente acabou, quase dizimou parte da Austrália. Foi um ano terrível para aquele povo. E eles não sabiam o que fazer. Eu ouvi testemunhos de grupos de cristãos orando, clamando no meio das chamas e no meio dos lugares queimados e assolados. E de repente Deus começou a derramar chuva naquele lugar. Olha, foi algo assim, esse ano foi um ano muito difícil, foi um ano terrível. Foi um ano que eu gostaria muito de esquecer. Hoje, dia 12 de novembro de 2020. Todos nós gostaríamos de esquecer esse ano. Foi um dos anos complicados para a nossa vida, para a nossa história. E o pior é que todo ano, começa o ano, e a gente engata aquela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e vai engatando marcha, e a gente vai rápido, a gente nem percebe que o ano passou. Você já se ligou nisso? Mas você já parou para pensar como esse ano está demorando para passar? Parece que não vai acabar nunca. Estamos no penúltimo mês do ano, mas ainda assim parece que ele não acaba, parece que não anda, tem alguma coisa pesada carregando, segurando isso. E aí nós tivemos esse evento na Austrália. Não dá para deixar de falar sobre o vírus que quase parou o mundo, o Covid-19. Já estamos aí perto de 1,5 milhão de mortos pelo mundo, e ele continua causando o caos. A Europa está fechando novamente, Inglaterra, França, Irlanda, entre tantos outros países estão fechando novamente, porque estão tendo uma segunda onda de contaminação. A gente pode questionar, pode dizer que não é tão assim, não é tão assado, como a gente ouve alguns veículos de comunicação dizendo que isso é um exagero, ou isso ou aquilo, mas fato é que é uma verdade, você concorda comigo? É uma verdade. Não há como questionar a verdade. A gente está falando de 1,5 milhão de mortos em menos de um ano. E também há alguma coisa que nós não podemos desprezar. Eu estou falando para um povo, estou falando para um grupo de pessoas que estão atentas aos acontecimentos do mundo. Esse evento aí, onde os Estados Unidos estava coordenando, organizando uma assinatura de um tratado de paz entre Israel e países árabes. Países que sempre foram historicamente inimigos. Países que, esses dias eu ouvi alguém contando, acho que foi o pastor Jason, que estava falando lá na igreja, que um cantor famoso, o Asaf Borba, ele viaja muito para Dubai e também para os Estados Unidos. Mas se a pessoa tiver um passaporte carimbado de Israel, não entra em Dubai, não entrava em Dubai. E todas as vezes que ele tinha que viajar para Israel, ele levava uma carta para que esse papel, esse documento especial fosse carimbado e o carimbo não fosse dado no passaporte dele, porque senão ele não conseguiria entrar em Dubai. Agora, não faz a menor diferença, porque esses países fecharam um acordo de paz. Todos os eventos que estão acontecendo e que nós listamos aqui, todos eles, no conjunto, eles falam de uma coisa que a igreja mais espera, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esse evento,
não é uma gotinha no oceano, porque a gente pode falar, não, doenças, pragas já aconteceram, guerras já aconteceram, outras situações já aconteceram, sim. Mas a Bíblia diz, olhai para Jerusalém. Quando nós olhamos para Jerusalém e vemos a paz se instalando, e a Bíblia vai dizer que quando houver uma paz, quando as pessoas estiverem seguras, achando que está em paz, a vacina está chegando, que isso está acontecendo, que isso e que aquilo, vem o Senhor e acaba, vem o dia do Senhor e acaba com toda a história. Eu estava pensando, e essa é a questão que eu quero falar com você nessa noite, é que nós cristãos, nós temos expectativas. Nós criamos expectativas. E como cristãos que somos, uma coisa difícil, complicada, é a gente separar os tempos e as situações de tudo que acontece na nossa vida. Nós falamos sempre sobre a volta de Jesus, e a igreja anseia pela volta de Jesus. Mas se nós não tivermos cuidado, a gente vai deixar de viver a vida e pensar somente na volta de Jesus. Eu lembro de um amigo meu, numa empresa que trabalhei, e ele disse que uma vez foi visitar um colega cristão também, um irmão da igreja dele cristão, e quando ele chegou na casa desse irmão, ele ficou assustado, porque ele viu uma casa somente no tijolo, sem reboco, sem acabamento, uma casa grande, num bom lugar, mas sem acabamento. E ele perguntou, mas rapaz, por que tua casa está desse jeito? Por que está assim? Ele sabia que esse irmão tinha uma condição financeira muito boa, e que não havia necessidade daquela casa estar daquele jeito. Sabia que era um irmão fiel, dizimista, ofertante na casa do Senhor. E ele pergunta, por que a sua casa está desse jeito? Eu não tenho como não perguntar. E esse irmão respondeu a ele, dizendo, é porque Jesus está voltando. Nós não podemos ser radicais, e por conta de entendermos, é fato, é verdade que Jesus está voltando, e desistirmos dessa vida. Nós vivemos um tempo em que podemos dizer, tudo mudou. O tempo é diferente, as coisas são distintas, as coisas são diferentes. Mas nós temos que ser pessoas conscientes e precisamos ter a cabeça no céu, mas os pés na terra. Significa dizer que a minha mente, a minha alma está em Cristo. Eu me preocupo com as coisas de Deus, eu espero pela volta do Senhor, até porque se Ele não voltar para buscar a igreja, Ele pode voltar para me buscar a qualquer hora. Eu não sei se vou estar vivo amanhã, eu não sei se daqui a pouco eu vou estar vivo, pode ser amanhã que seja o meu sepultamento, e não falo isso com medo ou com vontade de trazer nenhum espanto ou preocupação para quem quer que seja, não, assim é a vida. Eu costumo dizer nos sepultamentos que a gente nasce com uma senha, e no dia que chama a nossa senha, não adianta, não tem jeito, a gente vai. Eu não sei qual é a minha senha, você sabe qual é a sua? Ninguém sabe. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem sentido, ela precisa ser vivida, porque quando a gente fala com a cabeça nos céus e os pés no chão, é com os pés que a gente caminha, é com os pés que a gente trabalha, é com os pés que a gente representa que, enquanto nós pensamos no céu, nós continuamos trabalhando, continuamos estudando, continuamos nos capacitando, continuamos indo para a faculdade, para a universidade, continuamos indo para a escola, continuamos. Tudo mudou, mas nós precisamos nos adaptar a essas mudanças para entender que o Senhor continua sendo o mesmo. Ele não muda, não há sequer sombra de mudança nele. No meio dessa pandemia, com milhares e agora 1,5 milhão de pessoas mortas, o Senhor continua sentado no seu trono de glória, nada mudou para ele. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu o comando, ele não perdeu o controle e o comando do mundo, e muito menos da minha ou da sua vida. Ele continua. Às vezes nós podemos perguntar, aonde estava Deus quando eu passei por essa luta? Aonde estava Deus quando o meu parente morreu? Aonde estava Deus quando a minha empresa fechou? Aonde estava Deus quando isso ou aquilo outro aconteceu? Vou te dizer uma coisa,
Deus estava no mesmo lugar de sempre, no trono do controle da terra, do universo. Ele não muda, ele não se surpreende, ele não se entristece porque as coisas no mundo estão indo de mal a pior. Eu digo que esse mundo não aguenta muito tempo sem a volta de Jesus. Está tudo de cabeça para baixo. Como se não bastasse, nós estamos vivendo atualmente um grande problema nas eleições dos Estados Unidos. Não sei se você é Biden, se você é Trump, pouco importa. Mas eu penso que os Estados Unidos e o Trump, que representa a direita, eles formam a última barreira contra o socialismo que tem tomado o mundo. Ele forma a última barreira contra essa coisa que é contrária ao Evangelho, que favorece o aborto, que favorece a liberação das drogas. Os Estados Unidos, talvez com a vitória do Biden, nunca mais nós vejamos os Estados Unidos como vemos hoje. Tudo mudou e a tendência é que continue mudando. Mas como fazer? Como viver hoje? Como é que eu posso seguir em frente se tudo mudou? Como eu me adapto a essa situação? Como eu me adapto a esse tempo novo, a como estão dizendo por aí, um novo normal? Como eu me ajusto a isso para que eu continue seguindo em frente? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, não sei se você consegue enxergar aqui, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 30, diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Na nossa vida, na vida de quem tem a Cristo Jesus, nós precisamos entender que Ele fez uma promessa. Ele disse que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria sós. E esse texto prova, você deve conhecer esse texto, fala dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, e Jesus aparece para eles, e começa a conversar, dialoga com eles, e eles não percebem que Jesus estava com eles. Eu quero ousar nessa noite, te chamar para que nós possamos, de acordo com essas Escrituras, de acordo com esse texto, enxergar Jesus na nossa vida. Enxergar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem um nome sobre todo nome, nos guiando, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à falência, mesmo em meio às mortes, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor continua nos guiando e cuidando da nossa vida. E eu penso que qualquer um que serve a Cristo, qualquer um que já entregou a sua vida a Cristo, quer ver Jesus, sim ou não? Você quer ver Jesus? Alô, você está aí comigo? Você quer ver Jesus? De verdade mesmo, você quer ver Jesus? Ou tem gente meio titubeando, pelo menos meia dúzia quer. Você quer mesmo ver Jesus? Você está pensando que eu estou falando quando a gente morrer, né? Não estou falando para ninguém morrer não, calma. Você está com medo, né? Estou falando ver Jesus ainda aqui, nessa terra, em vida. Você quer ver Jesus? Aí começou a melhorar, tá vendo? A gente tem que explicar. Isso faz toda a diferença. Eu não estou dizendo, não estou querendo falar sobre a morte para ninguém, não. Eu quero falar sobre vida. Eu vim aqui para falar sobre vida, falar sobre esperança. E todos nós queremos ter experiências com Deus, ou não? Faz toda a diferença a vida de um cristão que tem experiências com Deus.
Não é pela quantidade de cultos que você frequenta. Desculpe se você pensava que era assim. Não é pela quantidade de vezes que dizimamos, ou ofertamos, ou trabalhamos, ou fazemos o que quer que seja na casa do Senhor. É pelas experiências práticas, pessoais, únicas, que Ele propõe, que Ele proporciona para cada um de nós. É assim que a gente percebe a diferença na vida de quem quer que seja. É pela sua relação íntima e profunda com o Senhor. Mas eu quero, olhando para esse texto, pensar com você em como enxergar Jesus na nossa vida. Como enxergar Jesus, como tudo mudou. A Bíblia diz que Jesus não muda, que o Senhor não muda, não há nele sombra de mudança. Ele era, Ele é e Ele virá. Não há sequer sombra de mudança nele. A palavra de Deus, ela não muda. Ela continua sendo a mesma. Ainda que a gente ouça alguns loucos aí dizendo que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que atualizar isso, tem que atualizar aquilo. A palavra de Deus já é atual. E ela não é apenas atual, ela é profética, ela fala de futuro. Ela contém eventos que ninguém consegue decodificar sem o Espírito de Deus. Ela fala de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que acontecerão. Como é que alguém pode dizer que esse livro é arcaico, que ele é antigo? Não, ele continua, não apenas sendo atual, mas sendo futurista. Você imagina comigo, pensa comigo rapidinho, há 2000 anos atrás, você já ouviu, talvez você tenha portão eletrônico na sua casa ou no seu prédio. Você já imaginou portão eletrônico há 2020 anos atrás? Você imagina se tinha? Você acha que tinha, não? Não tinha. Mas a Bíblia apresenta. Você lembra quando Pedro saiu do cárcere com o anjo fez assim, ó, portão automático. Provavelmente o cara que inventou portão automático leu a Bíblia. Você já deve ter visto Jornada nas Estrelas, que a pessoa entra eu adorava aquilo, entra naquela câmara assim, aí tem um teletransporte e aparece em outro lugar. Você já viu isso? Isso é coisa antiga, né? Cheio de gente nova aqui, cheio de jovem. Mas é teletransporte. A pessoa entra numa câmera, isso é coisa de filme, tá? Filme de ciência. A pessoa entra na câmera e liga lá um botãozinho, a pessoa some da câmara, daquele tubo e aparece em outro lugar. Coisa que ainda não conseguiram inventar, mas a Bíblia tem. Sabe Filipe? Filipe, quando estava conversando lá, falando, pregando para o eunuco de Candace, quando ele termina a pregação, quando ele batiza o eunuco de Candace, diz a palavra do Senhor que ele some, e ele é levado para Azoto, uma outra cidade, teletransporte. Como é que isso vai ser antigo, gente? Como é que isso pode ser antiquado? Isso é puro futuro. É futuro de bênção para mim e para a sua vida. E alguém louco, como é que vai falar que tem que modificar, que tem que mudar, que tem que alterar? Não tem que mexer nada, absolutamente nada. Ela é perfeita como é. A Bíblia é feita para nos confrontar. Ela é feita para nos ajustar. Mas eu preciso falar com você de como não ver Deus. Se a gente quer ver Jesus, eu preciso mostrar para você nesse texto como não ver Jesus, como a gente não consegue ver Jesus. Versículo 16. Com os olhos, esses olhos físicos, você sabe que os nossos olhos podem adoecer. Eu tenho miopia e astigmatismo. Olha que desgraça. A miopia faz eu enxergar uma coisa na frente da outra. Então, tem uma coisa aqui a 1 metro, eu consigo ver aquela coisa a 1 metro e uma outra um pouquinho na frente. Aí o astigmatismo faz com que eu veja uma do lado da outra. Então, além de eu vejo essa caixinha aqui eu vejo 3 caixinhas sem óculos. Tem uma outra um pouquinho à frente e tem outra do lado. É a lei da multiplicação. Isso é o astigmatismo. Eu tinha uma televisão que ela tinha uma luzinha vermelha, como a gente vê naqueles LEDs ali, vermelhos, e era uma luzinha desse tamanhozinho, mas sem óculos eu vi uma luz quase o tamanho da tela. Era uma coisa louca. Quando eu botei o óculos, eu falei, rapaz, como é que é diferente as cores, como a gente enxerga diferente. Os nossos olhos tiram o nosso foco quando eles adoecem.
Os nossos olhos físicos causam para nós problemas. E ainda tem a hipermetropia. Eu acho que quem tem miopia não pode ter hipermetropia. Eu não sei se consegue ter miopia num olho e hipermetropia no outro, porque um é o contrário do outro. Imagina, essa é uma loucura. Eu acho que não. Mas eu não sou oftalmologista. Mas você imagina como os nossos olhos pregam peças. Você já ouviu falar de alguém que caminha no deserto e só areia, só areia, só areia, só areia, e de repente enxerga um oásis que não existe? Porque os olhos pregam peças. Da mesma forma, falando agora de maneira espiritual, os nossos olhos também nos pregam peças. Nós podemos cair, incorrer no erro de pensar que estamos vendo Jesus sem que consigamos vê-lo. Nós não conseguimos necessariamente ver Jesus. Não é uma coisa comum ver Jesus. Eu já ouvi o testemunho de um pastor muçulmano, ex-muçulmano, óbvio, que ele recebeu a orientação, ele foi criado numa casa de sacerdote muçulmano, o pai dele era sacerdote, e orientaram a ele, não sei se Zaire, um país da África, que a parte norte pode ter cristão e a parte sul não, alguma coisa do tipo. Tem a parte do norte e a parte do sul no país, e ele foi orientado, é o contrário, a parte norte é de muçulmano e a parte sul é de cristãos, pode ter cristãos. Eu vou lembrar depois o nome do país. Ele morava na parte de muçulmano, e o pai dele orientou a ele, você vai para o sul, para você ganhar os cristãos para lá. Ele foi para o sul, preparado, anos de curso, anos de disciplina, anos lendo o livro dos muçulmanos, e ele vai para aquele lugar. Quando ele chega lá, e ele não consegue ganhar nenhum cristão, ele começa a pensar, como é que eu vou fazer para ganhar um cristão? Aí ele, inteligente, eu vou ter que pensar como eles, eu vou ter que agir como eles, eu vou ter que ler o livro deles. Que maravilha, ele leu a Bíblia. O testemunho dele, isso está pela internet, o testemunho dele é que Jesus apareceu para ele e falou com ele, ele viu Jesus. E aí começa a luta dele, porque um muçulmano que recebe Jesus, entra na prova. E ele recebeu Jesus, mas normalmente, nós não podemos ver Jesus com os nossos olhos. É um erro nosso achar que no meio da nossa luta, da nossa caminhada, no tudo mudou, nós conseguimos com os nossos olhos físicos ver Jesus. Não é possível, nós não conseguimos. Nós não podemos falhar, sabe, amados, nós precisamos entender que nós não estamos presos naquilo que nós vemos, mas sim naquilo que nós cremos, naquilo que nós sabemos. Se o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor prometeu alguma coisa para a sua vida, Ele vai cumprir essa promessa. Há 2 semanas atrás, eu estava pensativo, não sei se questionando Deus ou questionando a mim mesmo, numa ideia, eu acho que Deus não vai fazer isso na minha vida. Ele prometeu num tempo muito... O pastor também passa por isso, tá? Talvez aqui não tenha ninguém passando por momentos difíceis, só eu. E aí, naquele momento eu estava meio que duvidando se o Senhor ia fazer aquilo que Ele prometeu que Ele faria. Porque é algo que já tem demorado muito tempo. Não sei se você ora e de repente acontece assim. Pode ser que tenha alguém aqui que ora e as coisas demoram um pouquinho para acontecer. Tem que madurar. Tem que cozinhar direitinho para você não receber nada cru. E aí alguém teve um sonho, uma irmã teve um sonho comigo. E aquela irmã me liga e fala, olha pastor, eu tive um sonho com o senhor. E o sonho foi assim, 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 assim. À medida que ela falava, o Espírito Santo me dizia exatamente o que significava. E o Senhor disse para mim, eu sou fiel. Aquilo que eu disse que faria, farei. Não é no seu tempo, não é da sua forma, não é com seus olhos. Eu farei. No meio de um tudo mudou, de uma pandemia, de uma dificuldade, dos problemas financeiros que assolam a humanidade,
Nós não podemos esperar que nós consigamos enxergar nas circunstâncias as coisas que vão mudar a nossa vida. Nós não somos daqueles que se firmam por aquilo que vem. Não é com os olhos que nós conseguimos ver. Esses discípulos, no versículo 16, diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, mas os seus olhos não reconheceram que é Jesus. Eles andaram com Jesus, eles estiveram um tempo com Jesus, eles ouviram os discursos de Jesus, a orientação de Jesus, mas os olhos deles pregaram uma peça. Então não adianta você tentar enxergar Jesus com os seus olhos. Não adianta. Tem alguém aí? Ele é fiel. Se ele disse, você pode ter certeza, ele vai fazer. A segunda forma pelo qual nós não conseguimos ver Jesus, está no versículo 19 do texto. Diz assim: ele lhes perguntou, quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. A segunda forma como nós não conseguimos ver a Jesus é com a mente. A mente fala de raciocínio, fala da nossa alma. Nós somos seres tripartites. Deus é triuno. Só quando eu entendi isso, eu consegui entender um pouquinho que Deus Pai, Filho e Espírito Santo não é assim. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são um. Ele é triuno. Nós somos tripartites. Nós somos corpo, que é essa parte que a gente toca, que sente calor, que sente frio, que se liga, que sofre, que adoece, que envelhece, que sente dor. Mas nós temos o espírito, que apesar da gente falar pouco do espírito, o espírito é a parte que nos liga a Deus. É uma parte fundamental, importante para a nossa vida. Todos nós, quando morrermos, o corpo vai para o pó, da onde vieste, até que ele seja ressuscitado como um novo corpo. O espírito vai para Deus e resta a terceira parte, a alma. A alma sou eu, a alma é você. A alma é a sede das nossas emoções, dos sentimentos, da nossa inteligência, do intelecto. Como eu penso, como eu vivo, como eu reajo, como eu falo, como eu me calo, como eu ajo em determinadas situações, a minha personalidade, meu jeito de ser, está na alma. A alma vai para o seu Senhor. Se a minha vida é de Jesus, quando eu morrer, a minha alma vai para Cristo. Vai para Ele, vai morar na eternidade com o Pai. Nós precisamos entender isso, mas Deus não é explicável. Você consegue entender isso? Não dá para explicar Deus. Deus não é provável ou provado. Eu não consigo provar a existência de Deus. Deus não é entendível. Se você tentar entender o caminho, o agir de Deus, você vai enlouquecer, porque não é possível entender Deus. Às vezes Deus fala, nos promete uma coisa, a gente espera de um lado e vem do outro. A gente espera de uma maneira e acontece de outra maneira, completamente diferente. Não importa como Ele faça, o importante é que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Nós não conseguimos colocar Deus dentro de uma caixinha e limitar Ele no agir dEle. Nós não conseguimos colocar Deus nem dentro dessa caixinha e dizer que Ele vai se apresentar da maneira que nós queremos. Dizem que Deus é fraco, aqueles que não servem a Deus. E eu não acho que Deus é fraco. Você acha que Deus é fraco? Mas eu também não acho que Deus seja forte. Você acha que Deus é forte? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Naquele grande dia não vai ter uma batalha de ringue com Jesus e Satanás, um bate no outro, e igual o Rocky Balboa, o Stallone, que apanhava e depois conseguia levantar, não. Com o sopro da sua boca ele vai vencer Satanás. Um anjo vai prender Satanás. Ele não vai nem se sujar, não vai nem sujar as mãos. Um anjo vai prender Satanás. Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele pode tudo, por que Ele não pode mudar a nossa vida? Por que nós pensamos que tudo mudou e tudo acabou? Não, tudo começa de novo. Ele nos dá capacidade intelectual para a gente começar de novo, para criar novas ideias, para fazer novas coisas. É como aquele norte-americano lá das coxinhas, do chicken alguma coisa, que você come aquele monte de coxinha frita lá no shopping. Aquele cara criou uma coisa já velho, depois de algo que já havia falido.
E ele de repente cria algo novo, e aquilo muda a vida dele, da família. Olha, são nos momentos de crise que nós buscamos enxergar a Deus. Mas não é com a mente, não é com o intelecto. Não é assim que nós conseguimos enxergar a Deus. A minha vida e a sua vida não depende do Biden, do Trump ou do Bolsonaro. Dependem do Senhor Jesus. A nossa vida está nas mãos dEle. Não sei se você conhece de matemática, se lembra de matemática, mas em matemática tem, ou de forma científica, tem o teorema e o axioma. Há uma diferença gritante entre os dois. O teorema é algo que se pode medir, que se pode provar cientificamente. O teorema é algo que você pode provar científica ou matematicamente. Você já ouviu falar no teorema de Pitágoras. É provado cientificamente. Há um teorema filosófico de um tal de Epicuro, que diz que se Deus existe e o mal existe, logo os dois se anulam. E ele diz isso tentando explicar a inexistência de Deus. Porque se o mal não anula Deus, ou se Deus não anula o mal, a presença de Deus não anula o mal, logo Deus não existe. Essa é a filosofia de Epicuro. Então, um teorema é tudo aquilo que a gente consegue provar cientificamente. Você está sentado numa cadeira e é provado cientificamente a composição dessa cadeira, isso é claro. O axioma é alguma coisa que se sabe que existe, você pode afirmar que existe, mas você não pode provar. Eu não sei se alguém já tentou provar Deus, mas não, é impossível provar Deus. Você já ouviu falar de que as duas retas paralelas, elas nunca se tocam? É uma lei da física que duas retas paralelas nunca se tocam? Isso é um axioma. Por que um axioma, pastor? Porque, apesar de comprovarmos, apesar de acreditarmos, apesar de entendermos, não podemos provar. Como não pode provar? Para provar isso, você tem que ter duas réguas infinitas. Se as retas são infinitas, para você provar isso, você tem que ter duas réguas infinitas. Alguém tem régua infinita aí? Alguém tem? Acho que não. Não existe. Isso é um axioma. Um axioma não cabe no nosso pensamento. Então Deus é um axioma porque ele não cabe na minha maneira de enxergar. Ele não tem fim, ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é o Senhor, ele já existia, ele criou todas as coisas, ele não foi criado. Há uma diferença gritante entre teorema e axioma. O meu Deus e o seu Deus não é um teorema que se pode provar. Ele é um axioma que não se pode provar e não se pode medir. Ele é o Senhor. Mas existe também, e aqui eu encerro, a terceira maneira da gente pensar ou da gente ver Deus. E essa é a maneira possível. O texto diz para nós que, versículo 32, diz assim: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Se você quer ver Deus na sua vida, você precisa perceber o teu coração ardendo. É a ardência, a chama no coração. É a presença do Espírito Santo de Deus. Nós louvamos e nós adoramos ao Senhor e ao Espírito Santo, mas ninguém consegue fazer a obra do Senhor de maneira adequada, de maneira coerente, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz arder a palavra no nosso coração. Eu espero que enquanto eu falava, ardia algo no teu coração. Porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, dizendo para mim e para você, nós não vamos conseguir enxergar Jesus com os olhos ou com a nossa mente, mas com o ardor do coração, com o arder do coração, nós conseguimos ver Jesus agindo na nossa vida. É com o ardor do coração, falando de maneira simples, o coração é uma bomba, mas não é uma bomba qualquer, é uma bomba que bombeia sangue. E a Bíblia diz que sangue é vida. Esse coração, ele bombeia a vida fisicamente falando.
Mas eu quero pensar contigo nesse coração, já não como um coração, uma bomba física, mas pensar no coração, e agora eu quero que você pense comigo num coração espiritual. Quando a Bíblia fala de coração de maneira espiritual, está falando da nossa alma, está falando de como a gente sente, de como a gente vence, de como a gente age, está falando daquele que senta nesse trono aqui da nossa alma, e é com ardor no coração que a gente percebe. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos. Coração aqui representa a alma, representa as emoções humanas. E se você tentar enxergar o Senhor no teu caminho, nesse tempo de coisas novas, nesse tempo de coisas não necessariamente melhores, na verdade difíceis, com os teus olhos você vai se dar mal. Você não vai ser bem sucedido. Se você tentar colocar Deus dentro do teu pensamento, da tua inteligência, também não vai dar certo, não seremos bem sucedidos. Mas se nós nos debruçarmos na palavra, se nós entendermos que Ele nos garante a vitória, se nós entendermos que a palavra viva arde o nosso coração, e aí a gente pode perceber o Senhor agindo na nossa vida, tudo muda, meu irmão e minha irmã. Eu vim aqui nessa noite para que você pudesse ter esperança. Esperança de dias novos, de dias melhores. Se Jesus voltar, nós estaremos com Ele. Se Ele não voltar, Ele estará conosco o tempo inteiro, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Colossenses 1 e 27 diz: aos quais a animação ficou um pouco lenta, ficou meio desanimada. O tema dessa mensagem de hoje é vendo Jesus, mas não com os olhos. Colossenses vai dizer para nós, Colossenses 1 e 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queria te convidar a se colocar de pé. E eu queria te convidar a ler esse texto. Acho que você não vai conseguir ler daí. Se você tiver a tua Bíblia na mão, rapidamente abra em Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante. Quero ler esse texto para encher o teu coração de alegria, para que você possa ter como base a palavra do Senhor e ela possa arder no teu coração nessa noite. Sabe, de um Deus que opera milagres, de um Deus que não desiste de nós, de um Deus que não nos abandona. Sabe, o nosso Deus, a palavra do Senhor diz que Ele é invisível e nós não conseguimos ver Deus. Mas o pastor Bené Gomes, numa música sua, ele incluiu uma outra parte. Ele disse: Deus é invisível, mas é real. E ainda que a gente não veja, ainda que a gente não prove que Deus existe, nós sabemos que Ele existe. Diz o texto: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração. Olha isso, um coração que enxerga, é o coração que arde, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo,
plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Nessa noite eu quero que você seja cheio de esperança. Nessa noite eu quero que o Espírito Santo de Deus venha encher o teu coração de força, de paz, de alegria. Que o Espírito Santo de Deus venha te dar uma nova perspectiva de vida. Ainda que diga que tudo mudou, uma coisa não mudou: o Senhor continua o mesmo. E Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando de mim. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou e nunca nos deixará órfãos. Você e eu precisamos entender isso, que quando o nosso coração arde pela presença do Senhor, aí Ele está, aí nós vemos Ele. É possível ver com os olhos do coração. E a minha oração nessa noite é para que você consiga ver Deus com o coração ardendo. A minha oração nessa noite é para que o Espírito de Deus ilumine os olhos do seu coração. E ainda que você esteja passando por lutas, por dificuldades, ainda que algum parente seu tenha sido levado por essa dificuldade, mas eu quero orar por você nessa noite. Não vou te convidar a sair do teu lugar. Aí aonde você está, eu quero orar contigo. Enquanto nós ministramos um louvor, eu quero que o teu coração se aqueça pela presença do Senhor. Eu quero que o teu coração seja cheio do Espírito de Deus. Eu quero que você sinta arder o teu coração nessa noite. Eu quero que haja um ardor no teu coração de que você não tenha dúvida de que é o Senhor que está falando contigo. É apenas o som da minha voz, mas de verdade foi o Senhor que me enviou a esse lugar para falar contigo nessa noite.